Israel Finkelstein e Neil Asher Silberman. A Bíblia Desenterrada, a nova visão arqueológica de Israel Antigo e da origem de seus textos sagrados. Parte 1. A arqueologia da história de Israel. Capítulo 4. Quem eram os israelitas? A Bíblia não deixa margem para dúvida quanto à origem única do povo de Israel. Como descendentes diretos em linha reta dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, as 12 tribos de Israel seriam, segundo o relato bíblico, a descendência biológica desses patriarcas, transmitida ao longo de muitas gerações a partir dos 12 filhos de Jacó. Apesar dos 430 anos de escravidão no Egito, os israelitas são descritos como um povo que jamais esqueceu suas raízes em Canaã nem sua herança comum. De fato, a Bíblia enfatiza que a chave para o futuro de Israel reside na manutenção rigorosa de seu modo de vida distinto e de sua relação exclusiva com Deus. No livro do Deuteronômio, Moisés promete à nação israelita que, se ela observar fielmente as leis da aliança, rejeitar o casamento com estrangeiros e evitar cuidadosamente os costumes pagãos dos povos de Canaã, a posse da terra prometida lhe estará garantida para sempre. Após a grande conquista de Canaã, o livro de Josué relata em detalhes como o líder israelita dividiu a terra, em sua maior parte já livre da população nativa cananeia, entre as tribos vitoriosas de Israel, como suas heranças eternas. Contudo, no livro de Josué e no livro seguinte dos Juízes, há algumas contradições sérias a esse quadro das tribos herdando a terra inteira de Israel. Apesar de o livro de Josué declarar, de um lado, que os israelitas tomaram posse de toda a terra que Deus prometera e derrotaram todos os seus inimigos, Josué 21,43-44. Outras passagens no livro de Josué e no livro dos Juízes deixam claro que muitos cananeus e filisteus viveram nas proximidades dos israelitas. Como no caso de Sansão, o casamento misto não era algo inaudito. E houve problemas também na família. No livro dos Juízes, as tribos de Israel concordaram em travar guerra contra a tribo de Benjamim, jurando que jamais se uniriam a ela pelo casamento. Juízes 19:21. Por fim, parece que as diferentes tribos podiam resolver seus próprios problemas locais sob a liderança dos seus próprios líderes carismáticos. O Cântico de Débora, Juízes 5, até enumera as tribos individuais que foram fiéis e atenderam ao chamado para juntar forças pela causa de todo Israel, e as tribos que preferiram ficar em suas casas. Se, como a arqueologia dá a entender, as sagas dos patriarcas e o Êxodo forem lendas, compiladas em períodos posteriores, e se não houver evidência convincente da invasão unificada de Canaã sob o comando de Josué, o que faremos com as reivindicações de nacionalidade antiga dos israelitas? Quem foram essas pessoas que remontaram suas tradições a eventos históricos e culticos compartilhados? Uma vez mais, a arqueologia consegue proporcionar algumas respostas surpreendentes. Escavações de povoados israelitas antigos, com sua cerâmica, suas casas e seus silos de grãos, podem nos ajudar a reconstruir sua vida cotidiana e suas relações culturais. E a arqueologia revela, de forma surpreendente, que as pessoas que viveram nesses povoados foram habitantes nativos de Canaã que apenas gradualmente desenvolveram uma identidade étnica que poderia ser chamada de israelita. Herdando a terra prometida. Concluída a grande conquista de Canaã, o livro de Josué noticia que, início da citação, abre aspas, a terra ficou em repouso, sem guerras, fecha aspas. Livro de Josué, Jerusalém, SD, capítulo 11, versículo 23. Todos os cananeus e outros povos nativos de Canaã haviam sido inteiramente destruídos. Josué convocou as tribos para dividir a terra. Ruben, Gade e meia tribo de Manassés receberam territórios a leste do rio Jordão, enquanto as demais receberam suas parcelas a oeste. Neftali, Asser, Zabulon e Issacar habitariam as terras altas e os vales da Galileia. A outra meia tribo de Manassés, Efraim e Benjamim receberam a maior parte das terras altas centrais, que se estendiam do vale de Jezrael no norte até Jerusalém no sul. A Judá foram dadas as terras altas do sul, de Jerusalém até o vale de Bersabeia no sul. Simeão herdou a zona árida do vale de Bersabeia e a planície costeira adjacente. Apesar de Dan inicialmente ter recebido herança na planície costeira, a tribo mudou de casa e foi para uma área no norte do país. Com essa última migração, o mapa da Terra Santa estava fixado. Estava mesmo? Em contradição intrigante com as proclamações de vitória total,
O livro de Josué relata que há amplos territórios em Canaã, situados fora das heranças tribais, ainda por conquistar. Elas incluíam, início da citação, abre aspas, todas as regiões dos filisteus, fecha aspas. Livro de Josué, Jerusalém, SD, capítulo 13, versículos 1 a 6. O livro dos Juízes vai ainda mais longe e apresenta uma lista de importantes enclaves cananeus não conquistados no território de mais da metade das tribos. As grandes cidades cananeias da planície costeira e dos vales do norte, tais como Meguido, Betsã, Dor e Gazer, são listadas no livro dos Juízes como não conquistadas, mesmo que seus governantes tenham sido incluídos na lista de reis cananeus derrotados do livro de Josué. Adicionalmente, os amonitas e moabitas que habitavam do outro lado do rio Jordão permaneceram hostis. E os violentos saqueadores madianitas e amalecitas que vinham do deserto montados em camelôs sempre foram uma ameaça para o povo de Israel. Assim, a ameaça enfrentada pelos israelitas recém-assentados era tanto militar quanto religiosa. Inimigos externos ameaçavam a segurança física dos israelitas, e os cananeus que permaneciam na terra representavam o perigo mortal de atrair os israelitas para a apostasia, ao fazer isso, fragilizar a aliança solene de Israel com Deus. O palco estava montado para muitos anos de luta prolongada. Dando continuidade ao livro de Josué, o livro dos Juízes apresenta uma coleção extraordinariamente rica de eletrizantes narrativas de guerras e contos de heroísmo individual nas batalhas entre os israelitas e seus vizinhos. Ele contém alguns dos personagens mais pitorescos da Bíblia e muitas imagens inesquecíveis. Um calebita chamado Otoniel, agindo sozinho, fez recuar as forças bélicas do misterioso inimigo Cusã-Rasataim, início da citação, abre aspas, rei de Aram, na Mesopotâmia, fecha aspas. Livro dos Juízes, Jerusalém, SD, capítulo 3, versículos 7 a 11. O benjaminita destemidamente assassinou Eglon, o poderoso, mas comicamente obeso rei de Moab, em seu recinto privado. Livro dos Juízes, Jerusalém, SD, capítulo 3, versículos 12 a 30. Sangar abateu 600 filisteus com um aguilhão de boi. Livro dos Juízes, Jerusalém, SD, capítulo 3, versículo 31. Débora e Baraque despertaram as tribos israelitas contra a ameaça dos reis cananeus remanescentes no norte, e a heroica Jael, esposa do quinita Eber, matou o general cananeu Sísara, enfiando-lhe um pino de tenda na cabeça enquanto dormia. Livro dos Juízes, Jerusalém, SD, capítulos 4 e 5, versículos 1 a 31. O manasseíta Gedeão purificou a terra da idolatria e protegeu seu povo dos madianitas, um povo de saqueadores do deserto. Livro dos Juízes, Jerusalém, SD, capítulos 6 a 8, versículos 1 a 28. E, é claro, a famosa saga de Sansão, o herói de Dan, traído e tosado pela prostituta filisteia Dalila, que encontra sua morte em Gaza, cego e humilhado, ao derrubar os pilares do grande templo filisteu de Dagon. Livro dos Juízes, Jerusalém, SD, capítulos 13 a 16, versículos 1 a 31. O significado teológico desse primeiro período de assentamento fica muito claro já no início do livro dos Juízes com seu cálculo sóbrio de apostasia e punição. Quando o povo de Israel se mantinha separado da população nativa, era recompensado. Se ficasse tentado a assimilar-se, a punição divina seria rápida e severa. Porém, ele não ouvia. Só a intervenção de líderes justos divinamente inspirados, chamados juízes, salvava o povo de Israel, pelo menos temporariamente, de perder tudo. Início da citação, abre aspas, os israelitas ofenderam o Senhor e serviram aos Baals, abandonaram o Senhor, Deus de seus pais, que os libertou do Egito, e seguiram outros deuses, dentre os deuses dos povos que os rodeavam. Prostraram-se diante deles, provocando a indignação do Senhor. Abandonaram o Senhor e serviram a Baal e as Astartes. A cólera do Senhor inflamou-se contra Israel, e ele os deixou cair em poder de assaltantes, espoliaram-nos e os venderam aos inimigos da redondeza, aos quais já não podiam opor resistência. Em qualquer expedição militar que fizessem, a mão do Senhor estava sobre eles para desgraça, conforme lhes tinha dito e jurado, de modo que ficavam muito aflitos. Então o Senhor fazia surgir juízes que os libertavam dos assaltantes. Mas nem aos juízes eles escutavam. Ao contrário, prostituíam-se com outros deuses, prostrando-se diante deles. Afastaram-se depressa do caminho seguido por seus pais, que haviam obedecido aos mandamentos do Senhor. Eles não agiram assim.
Sempre que o Senhor fazia surgir juízes, o Senhor estava com o juiz e os libertava da mão dos seus inimigos, enquanto o juiz vivesse, pois o Senhor se compadecia de seus gemidos diante da tirania dos opressores. Quando o juiz morria, tornavam a perverter-se pior que seus pais, seguindo outros deuses, servindo-os e prostrando-se diante deles. Não abandonavam suas práticas nem sua conduta obstinada. Fecha aspas. Livro dos Juízes, Jerusalém, SD, capítulo 2, versículos 11 a 19. A Bíblia está narrando uma versão da história como ela realmente aconteceu? Os israelitas cultuaram um só Deus por séculos, mas às vezes resvalaram para dentro do politeísmo dos seus vizinhos? Como viveram em termos mais gerais? Como era sua cultura? Para além dos contos sobre a incipiente luta contra a idolatria, a Bíblia nos conta muito pouco sobre a vida cotidiana dos israelitas. Do livro de Josué ficamos inteirados principalmente sobre as fronteiras precisas dos vários lotes tribais. Em Juízes, lemos sobre as batalhas com os inimigos de Israel, mas ouvimos muito pouco sobre que tipo de assentamentos os israelitas escolheram estabelecer e como ganharam seu sustento. Após séculos como trabalhadores imigrantes no Egito e 40 anos de migração no deserto desolado do Sinai, eles não podiam estar bem preparados para começar a cultivar os vales estreitos e os escarpados terrenos montanhosos de Canaã. Como aprenderam a se tornar fazendeiros sedentários e se adaptaram com tanta rapidez às rotinas e esforços da vida sedentária dos povoados? 2. Imigrantes do deserto. Sabemos a partir da estela de Merneptah que houve um povo chamado Israel que viveu em Canaã em torno de 1207 antes da Era Comum. Até tempos bem recentes, apesar das dúvidas a respeito da acurácia histórica das narrativas do Êxodo e das conquistas, poucos historiadores ou arqueólogos bíblicos duvidaram de que os israelitas eram um povo imigrante que ingressou em Canaã vindo de fora. A aparente diferença entre cananeus e israelitas era claríssima no domínio da cultura material. Imediatamente acima dos estratos de destruição das várias cidades cananeias da Idade do Bronze Tardia, os arqueólogos acharam regularmente uma disseminação de poços cavados ao acaso e cerâmica grosseira, os restos aparentes do que eles interpretaram como os acampamentos temporários em tendas dos seminomades. Muitos especialistas acreditaram reconhecer um padrão familiar nessa situação arqueológica, principalmente o movimento de massa de habitantes do deserto desalojados que invadiram a terra cultivada e começaram a se estabelecer, adotando gradualmente um modo de vida sedentário. Estudiosos familiarizados com ataques de beduínos a regiões agrícolas no Oriente Médio acreditaram que sempre houve um conflito entre nômades do deserto e camponeses estabelecidos, uma luta constante entre o deserto e a terra semeada. Embora os israelitas possam não ter marchado para dentro de Canaã como um exército unificado, os sinais de sua chegada pareciam estar claros. Em comparação com as construções monumentais, itens de luxo importados e finos vasos de cerâmica trazidos à luz nos níveis das cidades cananeias precedentes, os acampamentos e implementos grosseiros dos israelitas recém-chegados pareceram estar em um nível civilizatório bem mais baixo do que o dos restos da população que eles substituíram. Essa comparação de estilos de vida deu origem ao que acabou sendo chamado de modelo da infiltração pacífica, proposto primeiramente pelo biblista alemão Albrecht Alt na década de 1920. Alt propôs que os israelitas foram pastores que se deslocavam com seus rebanhos em migrações sazonais fixas entre a orla do deserto e as terras cultivadas. Em algum momento perto do final da Idade do Bronze Tardia, por razões que não estavam totalmente claras para ele, eles começaram a estabelecer-se nas terras altas pouco povoadas de Canaã. De acordo com Alt, o processo realmente foi gradual e bastante pacífico no início. Os pastores israelitas que estavam chegando derrubaram as florestas e começaram a praticar uma agricultura sazonal em pequena escala junto com a criação de gado. Com o tempo eles foram adotando um estilo de vida mais sedentário, estabelecendo povoados permanentes e concentrando mais energias na agricultura. Foi somente em uma época mais tardia, quando cresceu o número de novos colonos e com ele aumentou também a necessidade de mais terra e água, assim a teoria, que os israelitas começaram a ter problemas com os cananeus. Conflitos em função de direitos à terra e à água acabaram levando a escaramuças que formaram o pano de fundo real das lutas entre os israelitas e seus vizinhos, transmitidas de maneira tão vívida pelo livro dos Juízes. Para uma descrição detalhada da teoria da infiltração pacífica, ver anexo 100.
Assumiu-se, em consequência, que os israelitas eram grupos dispersos de pastores chegando à terra, mais do que um exército unificado. A estela de Merneptah que menciona Israel não ofereceu informação adicional sobre a localização exata, o tamanho ou a natureza desse povo. Contudo, outros registros egípcios conservados, embora forneçam apenas um vislumbre do que deve ter sido um relato muito mais completo, mencionam 2 grupos de forasteiros que escolheram viver ou foram forçados a viver nas periferias da sociedade urbana dos cananeus. Ambos despertam particularmente o interesse na busca pelos israelitas mais antigos. O primeiro é o dos Apiru, um grupo descrito nas cartas de Teu-Eu-Amarna do século XIV antes da Era Comum, bem como em outros textos da Idade do Bronze, em uma variedade de maneiras pouco lisonjeiras. Vivendo fora do circuito principal da sociedade cananeia, desarraigados de sua terra natal por guerra, fome ou pesados impostos, eles são às vezes descritos como foras da lei ou salteadores, às vezes como mercenários. Num dos casos, até se relata que estavam presentes no próprio Egito como trabalhadores contratados atuando em projetos de construção do governo. Em suma, eles eram refugiados ou fugitivos rebeldes do sistema, vivendo às margens da sociedade urbana. Parece que ninguém no poder gostava deles. A pior coisa que um pequeno monarca local podia dizer do príncipe vizinho era que, início da citação, abre aspas, ele se juntou aos Apiru, fecha aspas. Cartas de Teu-Eu-Amarna, Amarna, século XIV antes da Era Comum. No passado, especialistas deram a entender que a palavra Apiru, e suas formas alternativas Apiru e Abiru, têm uma ligação linguística direta com a palavra Ibri ou Hebreu, e que, em consequência, os Apiru que aparecem nas fontes egípcias teriam sido os israelitas mais antigos. Hoje sabemos que não é tão simples fazer essa associação. O uso disseminado do termo por muitos séculos e por todo o Oriente Próximo implica que ele possui um significado socioeconômico mais do que o de representar um grupo étnico específico. Não obstante, essa ligação não pode ser completamente descartada. É possível que o fenômeno dos Apiru tenha sido lembrado em séculos posteriores, em consequência, incorporado às narrativas bíblicas. O segundo grupo mencionado nos textos egípcios foi o do Xosu. Eles aparentemente eram nômades pastores de ovelhas e cabras que viveram principalmente nas regiões fronteiriças entre Canaã e a Transjordânia. Um relato de todas as incursões egípcias contra rebeldes no sul de Canaã nos dias de Ramsés III, no início do século XII antes da Era Comum, provê uma boa descrição desses povos. O autor egípcio descreve a pilhagem dos seus, início da citação, abre aspas, acampamentos de pessoas e posses, bem como do seu gado, sendo eles inumeráveis, fecha aspas, inscrições de Ramsés III, Tebas, século XII antes da Era Comum. Obviamente eles constituíam um elemento problemático e incontrolável com uma presença especialmente forte no deserto e nas fronteiras das terras altas. Sabe-se que ocasionalmente eles também migravam para o delta oriental do Egito, como atesta um papiro do século XIII que relata seus movimentos ao longo das fortalezas da fronteira egípcia. Algum desses grupos poderia ter sido o misterioso Israel simplesmente chamado por outro nome? 3. Camponeses desalojados. A teoria da infiltração pacífica de Alt sofreu um ataque feroz na década de 1970, devido a teorias etnográficas e antropológicas novas e bem mais detalhadas sobre a relação entre nômades pastoris e comunidades sedentárias no Oriente Médio. A principal crítica levantada contra as antigas ideias da luta entre o deserto e a terra semeada foi que fazendeiros e pastores estavam muito mais integrados e eram bem menos estranhos uns aos outros. Eles foram essencialmente componentes de uma única sociedade. E assim, durante as décadas de 1960 e 1970, surgiu outra teoria singular das origens israelitas. Apresentada primeiro pelo biblista norte-americano George Mendenhall e mais tarde elaborada pelo historiador da Bíblia e sociólogo norte-americano Norman Godwald, essa teoria considera que os primeiros israelitas não eram nem saqueadores invadindo nem nômades se infiltrando, mas camponeses rebeldes que fugiram das cidades de Canaã para terras altas vazias. Mendenhall e Gottwald argumentaram, com base na evidência contida nos documentos egípcios, principalmente as tabuletas de Teu-Eu-Amarna, que a Canaã da Idade do Bronze Tardia foi uma sociedade altamente estratificada com tensão social e desigualdade econômica em crescimento. A elite urbana controlava a terra, a riqueza e o comércio.
os camponeses dos povoados eram privados tanto de riqueza quanto de direitos. Com a situação se deteriorando em Canaã na última fase da Idade do Bronze Tardia, os pesados impostos, os maus-tratos infligidos pelos proprietários de terras e a constante importunação pelas autoridades, tanto locais quanto egípcias, tornaram-se insuportáveis. Assim, Mendenhall e Godwald teorizaram que, para muitos, a única solução era deixar seus lares e buscar novas fronteiras. Alguns deles podem ter se tornado apiru, isto é, pessoas que viviam à margem da sociedade, causando problemas para as autoridades. Muitos voltaram a se assentar nas florestas relativamente vazias das terras altas, longe do controle cananeu e egípcio. E, em sua nova pátria, esses camponeses rebeldes estabeleceram uma sociedade mais igualitária, menos estratificada e menos rígida. Ao fazer isso, eles se tornaram israelitas. Godwald, além disso, cogitou que as novas ideias de igualdade foram importadas em Canaã por um pequeno grupo de pessoas que veio do Egito e se assentou nas terras altas. Esse grupo pode ter sido influenciado por ideias egípcias não ortodoxas sobre religião, como aquelas que estimularam a revolução monoteísta de Akhenaton no século XIV antes da Era Comum. Esse novo grupo, em consequência, teria sido o núcleo em torno do qual se cristalizaram os novos habitantes assentados nas terras altas. O surgimento do Israel mais antigo foi, por conseguinte, uma revolução social dos desprivilegiados contra seus senhores feudais, energizada pela chegada de uma nova ideologia visionária. Infelizmente, não existe evidência arqueológica que apoie essa teoria e, de fato, boa parte da evidência contradiz isso frontalmente. Como vimos, a cultura material dos novos povoados era completamente distinta da cultura das terras baixas cananeias. Se os assentados tivessem sido refugiados das terras baixas, esperaríamos ver, pelo menos, mais similaridade nos estilos de arquitetura e cerâmica. Ainda mais importante é que, em estudos arqueológicos recentes de cidades da Idade do Bronze Tardia, ficou claro que o setor rural da sociedade cananeia começou a empobrecer já no século XVII antes da Era Comum. De fato, essa zona rural debilitada e menos populosa, e a consequente queda na produção agrícola, pode ter desempenhado algum papel no colapso da cultura urbana. Porém, seguramente ela não teria como fornecer a energia para impulsionar uma vigorosa nova onda de assentamentos nas terras altas. Por fim, até mesmo depois do fim da Idade do Bronze Tardia e da destruição dos centros urbanos cananeus, grande parte dos povoados das terras baixas, sendo poucos, conseguiu sobreviver e seguir existindo do mesmo modo que antes. Isso é evidente na região central da cultura cananeia, nos vales de Jezrael e do Jordão e na planície costeira sul da Filisteia. Consequentemente, realmente não vemos hordas de pessoas desarraigadas deixando seus povoados nas terras baixas em busca de nova vida na fronteira com as terras altas. A resposta para a pergunta, quem foram os israelitas, terá de vir de algum outro lugar. 4. Um avanço arqueológico repentino. As identificações iniciais e as teorias sociológicas mais amplas sobre os primeiros israelitas se basearam na decifração de inscrições esparsas e fragmentárias e na interpretação subjetiva da narrativa bíblica, não em primeira linha na arqueologia. O triste fato foi que, por décadas, os arqueólogos ficaram procurando nos lugares errados por indícios das origens dos israelitas. Pelo fato de muitos deles terem tomado a narrativa de Josué pelo que ela dizia, eles concentraram quase todos os seus esforços cavando os principais téus de cidades cananeias, tais como Jericó, Betel, Laquis e Azor. Hoje sabemos que essa estratégia foi equivocada, porque, enquanto esses principais téus revelaram muita coisa sobre a cultura urbana da Idade do Bronze Tardia, eles não nos contaram quase nada sobre os israelitas. Essas principais cidades cananeias estavam localizadas ao longo da planície costeira e nos vales, longe das regiões montanhosas cobertas de florestas onde emergiu o antigo Israel. Antes do final da década de 1960, foi empreendida apenas uma pesquisa arqueológica abrangente para procurar por evidência de sítios puramente israelitas. Ela foi conduzida pelo arqueólogo israelense Yohan Aroroni na região marginal, na borda norte da posterior área sob controle israelita, nas montanhas escarpadas e cobertas de florestas da Alta Galileia. Aroroni descobriu que na área não havia sítios do Bronze Tardio e que ela foi colonizada por uma série de pequenos e pobres sítios da Idade do Ferro, cerca dos séculos 12 e 11 antes da Era Comum, que ele identificou com os primeiros assentados das tribos de Neftali e Asser.
O trabalho de campo de Aroroni na Alta Galileia pareceu, em consequência, prover apoio para a teoria da infiltração pacífica. O único problema foi que sua pesquisa ocorreu muito ao norte do núcleo do assentamento israelita. Por mais que possa parecer surpreendente, essa região central israelita nas terras altas da Palestina Ocidental, entre os vales de Jezrael e de Bersabeia, era virtualmente uma terra incógnita em termos arqueológicos. Mas a falta de exploração arqueológica na região montanhosa central não se deveu só a preferências científicas. Da década de 1920 a 1967, guerra e intranquilidade política no Oriente Médio desencorajaram inteiramente a investigação arqueológica no centro da região montanhosa. Mais tarde, porém, depois da Guerra de 1967, a paisagem arqueológica mudou completamente. Uma jovem geração de arqueólogos israelenses, influenciados pelas novas tendências da arqueologia mundial, foi a campo com um novo método de investigação. Seu objetivo foi explorar, mapear e analisar a paisagem antiga da região montanhosa, mais do que apenas cavar. Começando na década de 1940, os arqueólogos reconheceram a importância de fazer estudos regionais que examinam padrões de assentamento com o decorrer do tempo. Escavações feitas em sítios singulares produzem quadros altamente localizados da cultura material de populações antigas, revelando a sequência de estilos de cerâmica, joalheria, armas, casas e túmulos de uma comunidade particular. Porém, pesquisas regionais, nas quais os sítios antigos de uma área ampla são mapeados e datados pelos cacos de cerâmica característicos coletados na superfície, trocam profundidade por amplitude. Essas explorações revelam onde os povos antigos se assentaram e o tamanho dos seus assentamentos. A escolha de certos nichos topográficos, tais como o topo de colinas em vez de vales, e certos nichos econômicos, tais como um local em que se pratica o cultivo de sementes em vez da horticultura, e a facilidade de acesso às estradas principais e a fontes de água, revela muita coisa sobre o estilo de vida, em última análise, sobre a identidade social de populações de vastas áreas mais do que de comunidades individuais. Tão importante quanto isso é que as explorações em que sítios de muitos períodos diferentes são mapeados permitem aos arqueólogos rastrear mudanças na história demográfica de dada região no decorrer de longos períodos de tempo. Nos anos que se seguiram a 1967, a região central do assentamento israelita, os territórios tradicionais das tribos de Judá, Benjamim, Efraim e Manassés, foi coberta por explorações intensas. Equipes de arqueólogos e estudantes vasculharam virtualmente cada vale, cume encosta à procura de vestígios de muros e cacos de cerâmica dispersos. O trabalho de campo foi lento, em que um dia de trabalho conseguia cobrir em média cerca de 1 milha quadrada. Registrou-se toda a informação sobre sinais de ocupação da Idade da Pedra até o período otomano, visando estudar a história da ocupação de longo prazo das terras altas. Os métodos estatísticos foram usados para estimar o tamanho de cada assentamento em cada um dos seus períodos de ocupação. A informação ambiental sobre cada sítio foi coletada e analisada para reconstruir a paisagem natural em várias eras. Em poucos casos promissores, igualmente foram feitas escavações. Essas explorações revolucionaram o estudo do Israel mais antigo. A descoberta dos restos de uma densa rede de povoados de terras altas, todos aparentemente estabelecidos em um intervalo de poucas gerações, indicou que uma drástica transformação social aconteceu na região montanhosa central de Canaã em torno de 1200 antes da Era Comum. Não há sinal de invasão violenta ou mesmo de infiltração de um grupo étnico claramente definido. Em vez disso, parece ter havido uma revolução no estilo de vida. Nas terras altas, antes esparsamente povoadas, dos montes judaicos no sul até os montes de Samaria no norte, longe das cidades cananeias que estavam em processo de colapso e desintegração, brotaram do chão repentinamente cerca de 250 comunidades no alto dos morros. Ali estiveram os primeiros israelitas. 5. A vida na fronteira das terras altas. Escavações em alguns dos pequenos sítios da Idade do Ferro descobertos no curso das explorações mostraram que a onda repentina de assentamentos nas terras altas foi surpreendentemente uniforme. O povoado típico costumava estar localizado no alto de um monte ou em um cume íngreme que permitia dominar com a vista a paisagem circundante. Ele era posto em uma área aberta rodeada de florestas naturais formadas principalmente por carvalhos e terebintos.
Em alguns casos, povoados foram fundados na orla de vales estreitos entre as montanhas, presumivelmente para ter acesso facilitado a campos agrícolas. Em muitos casos, eles foram construídos na terra fértil localizada no ponto mais oriental possível com vista para o deserto, perto de bons campos de pastagem. Em todo caso, os povoados parecem ter sido autossuficientes. Seus habitantes tiravam água de fontes próximas ou armazenavam água da chuva durante o inverno em cisternas cortadas na rocha e revestidas para uso no restante do ano. O aspecto mais surpreendente foi a escala minúscula desses assentamentos. Na maioria dos casos, eles não tinham mais de 1 acre de área, de acordo com estimativas, abrigavam cerca de 50 adultos e 50 crianças. Até os maiores assentamentos nas terras altas chegavam somente a 3 ou 4 acres, com uma população de poucas centenas de pessoas. No auge do processo de assentamento, em torno do ano 1000 antes da Era Comum, a população total desses povoados da região montanhosa não pode ter passado muito de 45 mil pessoas. Em contraste com a cultura das cidades e povoados cananeus nas terras baixas, os povoados nas terras altas não tinham prédios públicos, palácios, armazéns nem templos. Sinais de qualquer tipo de registro, tais como escritos, selos e impressões com selos estão quase completamente ausentes. Quase não há itens de luxo, nenhuma cerâmica importada e quase nenhuma joia. De fato, todas as casas do povoado possuíam um tamanho similar, dando a entender que a riqueza era distribuída de modo bastante equitativo entre as famílias. As casas foram construídas com pedras brutas do campo, com pilares grosseiros de pedra amontoada para sustentar o telhado ou o piso superior. A construção média, com um tamanho em torno de 600 pés quadrados, acomodava presumivelmente de 4 a 5 pessoas, o tamanho da família nuclear. Em muitos casos, covas revestidas de pedra para armazenagem de grãos foram cavadas entre as casas. Esses silos e uma grande quantidade de lâminas de foice e pedras de triturar grãos encontrados em cada casa indicam que o cultivo de grãos era uma das principais preocupações dos moradores desses povoados. Contudo, a atividade pastoril ainda era importante. Pátios cercados perto das casas aparentemente eram usados para manter os animais protegidos durante a noite. As amenidades da vida eram simples. A cerâmica era rudimentar e básica. Não havia recipientes trabalhados ou altamente decorados. Os utensílios domésticos consistiam principalmente de jarros para armazenar produtos e potes para cozinhar, os utensílios básicos para a vida cotidiana. Os jarros aparentemente eram usados para armazenar água, óleo e vinho. Praticamente nada sabemos sobre costumes funerários, aparentemente porque os túmulos eram simples e os mortos eram enterrados sem oferendas. Da mesma forma, quase não há indício de culto. Não foram encontrados santuários nos povoados, de modo que suas crenças especificamente religiosas são desconhecidas. Em um dos casos, em um minúsculo sítio no alto de um monte na região montanhosa norte, escavado por Amihai Mazar, da Universidade Hebraica, foi descoberta uma estatueta de bronze representando um touro, indicando o culto das divindades cananeias tradicionais. Em outro sítio, no Monte Ebal, Adam Zertal, da Universidade de Haifa, descobriu uma estrutura de pedra não usual que ele identificou como um antigo altar israelita, mas ainda se discute a função precisa desse sítio e dos recintos murados que o cercam. Também é digno de nota, em contraste com os relatos da Bíblia que falam de uma guerra quase contínua entre os israelitas e seus vizinhos, que os povoados não eram fortificados. Ou os habitantes se sentiam seguros em seus assentamentos remotos e não necessitavam investir em defesas, ou não dispunham dos meios ou da organização apropriada para empreender esse tipo de obra. Não foram descobertas armas tais como espadas ou lanças, embora tais achados sejam típicos das cidades situadas nas terras baixas. Nem havia ali sinais de incêndio ou súbita destruição que poderiam indicar um ataque violento. Um povoado da Idade do Ferro, Esbé Sarta, localizado na orla ocidental das terras altas com vista para a planície costeira, foi quase totalmente escavado, em consequência, forneceu informação suficiente para uma confiável reconstrução de sua economia de subsistência. A análise detalhada dos dados escavados por Baruch Rosen, um especialista israelense em produção agrícola e alimentação antigas, permitiu supor que o povoado, com uma população estimada de cerca de 100 pessoas, provavelmente era sustentado por cerca de 800 acres de terra no entorno, 450 dos quais eram cultivados e o restante usado para pastagem.
Sob as condições da Idade do Ferro inicial, aqueles campos poderiam ter produzido até 53 toneladas de trigo e 21 toneladas de cevada por ano, com auxílio de cerca de 40 bois para lavrar. Adicionalmente, os habitantes aparentemente mantinham um rebanho de cerca de 300 ovelhas e cabras. É preciso observar, no entanto, que esse povoado estava localizado na zona fértil dos contrafortes. A maioria dos povoados situados nas terras altas não era tão rica. Tudo isso mostra que as principais batalhas dos primeiros israelitas não eram travadas contra outros povos, mas contra o terreno pedregoso, as densas florestas das terras altas e o áspero e imprevisível meio ambiente. Contudo, pelo visto, eles viveram de modo relativamente pacífico e eram capazes de manter uma economia autossuficiente. Eles estavam bastante isolados das rotas de comércio regionais e parece que também estavam bem distantes uns dos outros. Não há indício de que qualquer bem de comércio tenha sido trocado entre os povoados das terras altas. Logo, não é de se surpreender que não haja evidência de qualquer estratificação social significativa nesses povoados, nenhum sinal de prédios administrativos para funcionários públicos, residências confortáveis para dignitários ou os produtos especializados de artesãos altamente qualificados. Os primeiros israelitas aparecem por volta de 1200 antes da Era Comum, como pastores e agricultores nos montes. Sua cultura foi a de simples subsistência. É o que sabemos. Porém, de onde eles vieram? 6 novos indícios das origens israelitas. Como se viu, a resposta para a pergunta pelas origens israelitas jaz nos restos de seus mais antigos assentamentos. A maioria dos povoados escavados nas terras altas proporcionou evidências sobre a vida israelita muitas décadas ou até um século depois de terem sido fundados. Casas e pátios foram alargados e remodelados durante aqueles anos. Em apenas muito poucos casos, os restos do assentamento inicial foram preservados intactos embaixo das edificações posteriores. Um desses casos foi o sítio de Isbe Sarta, já mencionado. A fase mais antiga do sítio tinha um plano altamente inusitado, muito diferente do conjunto de casas retangulares construídas com pilares que posteriormente surgiu no local. O primeiro assentamento foi construído com uma forma ovalada, em que uma série de quartos cercava um pátio amplo e aberto. Esses quartos exteriores estavam ligados uns aos outros de tal maneira que formavam uma espécie de cinturão contínuo que protegia o pátio interno. O pátio amplo e cercado indica que os habitantes tinham rebanhos, provavelmente de ovelhas e cabras. A descoberta de alguns silos, lâminas de foice e pedras de triturar grãos indica que eles também praticaram um pouco de cultivo de grãos. Sítios ovais similares foram descobertos nas terras altas centrais e nas terras altas do Negueb, no sul. Sítios comparáveis que datam de outros períodos foram encontrados no Sinai, no Jordão e em outras áreas do Oriente Médio. Em termos gerais, esse tipo de espaço cercado parece ser característico dos assentamentos nas terras altas e nas fronteiras com o deserto. O plano desse povoado bem do início da Idade do Ferro é similar não só a sítios da Idade do Bronze e da Idade do Ferro nas estepes, mas também a acampamentos de tendas dos beduínos descritos e até fotografados por viajantes no deserto de Judá, na Transjordânia e no Sinai no final do século XIX e início do século XX. Nesse tipo de acampamento, um arco de tenda cerca um pátio aberto, no qual eram mantidos os rebanhos à noite. Os sítios das terras altas e do Negueb durante a Idade do Ferro são curiosamente similares em forma, tamanho e quantidade de unidades. Embora as paredes de pedra tenham substituído as tendas portáteis nos antigos assentamentos, a forma indica claramente a função nos dois tipos de assentamentos. As pessoas que viviam nesses sítios, tanto no passado como no presente, eram pastores interessados primeiramente em proteger seus rebanhos. Tudo isso indica que grande parte dos primeiros israelitas fora constituída de nômades pastores. Mas eles eram nômades pastores passando por uma profunda transformação. A suposta mudança dos anteriores acampamentos em tendas para povoados com formato similar em construção de pedra, mais tarde, para casas mais permanentes retangulares e apoiadas sobre pilares indica que eles abandonaram seu estilo de vida migratório, renunciaram à maior parte dos seus animais e mudaram para a agricultura permanente. Transformações como estas ainda podem ser observadas no Oriente Médio. Beduínos no processo de assentar-se com frequência trocam suas tendas por estruturas de pedra ou tijolos de formato similar.
Eles também tendem a manter a forma do acampamento de tendas tradicional quando formatam seu primeiro assentamento permanente. Mais tarde, eles gradualmente se afastam dessa tradição e se mudam para povoados sedentários regulares. Uma evolução muito similar é perceptível nos restos dos povoados das terras altas da Idade do Ferro. Há outro indício que aponta na mesma direção. Os tipos de lugares que os povoadores da Idade do Ferro escolheram para seus primeiros assentamentos permanentes implicam o nomadismo pastoril como pano de fundo. Muitos dos assentamentos do início da atividade da Idade do Ferro nas terras altas estavam localizados na parte oriental da região, não muito longe da beira do deserto. Estabelecer assentamentos nessa área permitiu que os povoadores continuassem a pastorear ovelhas e cabras, enquanto gradualmente mudavam para a atividade agrícola como principal meio de subsistência. Só mais tarde eles começaram a expandir-se para o oeste, que é menos favorável à atividade agrícola e pastoril e mais apropriado para o cultivo de olivais e vinhas. Logo, muitos dos primeiros israelitas, pelo visto, foram nômades que gradualmente se tornaram agricultores. Ainda assim, nômades têm de vir de algum lugar. A evidência arqueológica recentemente revelada também tem algo a dizer sobre isso. 7. Os ciclos ocultos de Canaã. As explorações extensivas feitas em décadas recentes nas terras altas coletaram dados sobre a natureza da ocupação humana nessa região durante muitos milênios. Uma das maiores surpresas foi que a repentina onda de pastores se assentando e se tornando agricultores permanentes no século XII antes da Era Comum não foi um evento único. De fato, a evidência arqueológica indicou que, antes desse período, houve duas ondas de assentamento similar nas terras altas, sendo que em ambas os habitantes acabaram retornando a um modo de vida pastoril disperso. Sabemos agora que a primeira ocupação das terras altas aconteceu na Idade do Bronze inicial, iniciando mais de 2000 anos antes do surgimento do Israel Antigo, por volta de 3500 antes da Era Comum. No auge dessa onda de assentamento, havia quase uma centena de povoados e centros urbanos maiores espalhados por toda a Serra Central. Mais de 1000 anos depois, em torno de 2200 antes da Era Comum, a maior parte dos assentamentos em terras altas havia sido abandonada, e as terras altas voltaram a ser uma zona de fronteira. Contudo, a segunda onda de assentamento, mais forte que a primeira, começou a ganhar impulso na Idade do Bronze Média, pouco depois do ano 2000 antes da Era Comum. Essa onda começou com o estabelecimento de pequenos povoados esparsos que gradualmente evoluíram para uma rede complexa de cerca de 220 assentamentos, indo de povoados a centros urbanos e regionais fortificados. A população dessa segunda onda de assentamento foi estimada em cerca de 40.000 pessoas. Muitos dos principais centros fortificados desse período, como Hebrom, Jerusalém, Betel, Silo e Siquém, viriam a tornar-se centros importantes na época dos israelitas. Contudo, a segunda onda de assentamento em terras altas terminou em algum momento do século XVII antes da Era Comum. E dessa vez as terras altas permaneceriam uma zona de fronteira esparsamente povoada por 4 séculos. Por fim, como terceira onda principal, o assentamento israelita antigo começou por volta de 1200 antes da Era Comum. Como seus predecessores, ele começou principalmente com pequenas comunidades rurais, com uma população inicial de aproximadamente 45.000 pessoas em 250 sítios. Gradualmente, ele foi evoluindo para um sistema maduro de grandes cidades, centros comerciais regionais de médio porte e pequenos povoados. No auge dessa onda de assentamento, no século VIII antes da Era Comum, após o estabelecimento dos reinos de Judá e Israel, ela abrangeu mais de 500 sítios com uma população de aproximadamente 160.000 pessoas. Esse drástico crescimento populacional se tornou possível graças à plena utilização do potencial agrícola da região. As terras altas oferecem excelente terreno para o cultivo de olivas, vinho, os setores mais lucrativos da economia tradicional do Oriente Médio. Em todos os 3 períodos de assentamento extensivo nas terras altas, o excedente de vinho e azeite de oliva parece ter sido enviado para as terras baixas e até exportado para além das fronteiras de Canaã, especialmente para o Egito. Recipientes de armazenamento da Idade do Bronze inicial encontrados no Egito foram analisados e descobriu-se que foram feitos de argila das terras altas cananeias. Em um caso extraordinário, um jarro de Canaã ainda continha restos de sementes de uvas. Em consequência, as similaridades entre os padrões de assentamento das 3 principais ondas são evidentes.
Em muitos casos, sítios em particular foram ocupados em todos os 3 períodos. Tão importante quanto isso é que os padrões globais de assentamento em todas as ondas tinham certas características em comum. Em primeiro lugar, parece que a parte sul das terras altas sempre foi menos povoada do que a parte norte, o que, como veremos, resultou de seus ambientes naturais muito diferentes. Em segundo lugar, parece que cada onda de crescimento demográfico começou no leste e gradualmente se expandiu para o oeste. Por fim, cada uma das 3 ondas é caracterizada por uma cultura material mais ou menos similar, cerâmica, arquitetura e plano de povoado, que provavelmente foi resultado de condições ambientais e econômicas similares. Nos períodos entre os pontos altos do assentamento nas terras altas, quando as cidades, áreas urbanas e até a maioria dos povoados foram abandonados, as terras altas de modo nenhum ficaram desertas. Importante evidência a favor disso advém de uma fonte inesperada, não de inscrições ou prédios escavados, mas de uma análise detida de ossos de animais escavados. Entre os ossos coletados em sítios que floresceram durante períodos de assentamento intenso nas terras altas há uma quantidade relativamente grande de ossos de gado, que geralmente indica agricultura extensiva e o uso do arado. De fato, essas proporções são similares ao que vemos em comunidades agrícolas tradicionais do Oriente Médio atual. Contudo, uma drástica diferença pode ser vista nos ossos coletados em poucos sítios nas terras altas que continuaram a ser ocupados nos períodos entre as principais ondas de assentamento. A quantidade de gado vacum é mínima, mas há uma proporção excepcionalmente grande de ovelhas e cabras. Isso é similar à composição de rebanhos entre grupos de beduínos. Para os pastores que se ocupam apenas marginalmente com a agricultura sazonal e passam a maior parte do ano procurando novas pastagens, o gado vacum pesado e lento é um fardo. Ele não consegue se deslocar tão rápido quanto as ovelhas e as cabras. Assim, nos períodos de assentamento intenso nas terras altas, mais pessoas se ocuparam com a agricultura. Nos anos de crise, as pessoas praticavam o pastoreio de ovelhas e cabras. Essas drásticas flutuações são comuns. No Oriente Médio, as pessoas sempre souberam mudar rapidamente da vida do povoado para a criação de animais, ou do pastoreio para a agricultura sedentária, de acordo com a evolução das condições políticas, econômicas ou mesmo climáticas. Muitos grupos em toda a região foram capazes de mudar de estilo de vida conforme o que mais interessava para eles no momento, e a avenida que conectava a vida do povoado com o nomadismo pastoril sempre foi uma via de 2 mãos. Estudos antropológicos da história dos assentamentos no Jordão, no sudoeste da Síria e no Vale do Médio Eufrates, levados a termo no século XIX e no início do século XX, mostram exatamente isso. Impostos cada vez mais pesados e a ameaça de recrutamento para o exército otomano figuravam entre os fatores que impeliram incontáveis famílias dos povoados a abandonar suas casas nas regiões agrícolas e desaparecer no deserto. Ali elas se ocuparam com a criação de animais, que sempre foi um modo de vida mais resiliente, embora menos confortável. O processo inverso se deu em épocas de melhoria da segurança e das condições econômicas. As comunidades sedentárias foram fundadas por ex-nômades ou estes se associaram àquelas, desempenhando um papel especializado na sociedade bipartite ou dimórfica. Um dos segmentos dessa sociedade se especializava na agricultura, enquanto o outro continuava com o tradicional pastoreio de ovelhas e cabras. Esse padrão possui significado especial para a pergunta: quem foram os primeiros israelitas? Isso porque os 2 componentes da sociedade do Oriente Médio, agricultores e nômades pastores, sempre mantiveram uma relação econômica interdependente, mesmo que às vezes houvesse tensão entre os 2 grupos. Os nômades precisavam dos mercados dos povoados estabelecidos para obter o cereal e outros produtos agrícolas, enquanto os agricultores dependiam dos nômades em função do suprimento regular de carne, laticínios e couro. Contudo, os 2 lados do intercâmbio não eram inteiramente igualitários. Os moradores dos povoados podiam contar com sua própria produção para sobreviver, ao passo que os nômades pastores não tinham como subsistir apenas com os produtos de seus rebanhos. Eles necessitavam do cereal para suplementar e balancear sua dieta altamente gordurosa de carne e leite. Enquanto havia moradores de povoados para fazer comércio, os nômades podiam continuar a concentrar-se na criação de animais. Porém, quando não havia como conseguir cereal em troca de produtos animais, os nômades pastores eram forçados a produzi-los por conta própria.
E aparentemente foi isso que causou a onda repentina de assentamentos nas terras altas. Em particular na terra de Canaã da Idade do Bronze Tardia, a existência de grandes populações de nômades pastores nas terras altas e nas orlas dos desertos foi possível somente enquanto as cidades-estado cananeias e os povoados cananeus podiam produzir um excedente adequado de cereal para comerciar. Essa foi a situação durante 3 séculos da dominação egípcia sobre Canaã. Porém, quando aquele sistema político entrou em colapso no século XII antes da Era Comum, suas redes econômicas deixaram de funcionar. É plausível presumir que os moradores dos povoados de Canaã foram forçados a concentrar-se na subsistência local e deixaram de produzir um excedente significativo de cereal para além daquilo que necessitavam para si mesmos. Assim, os pastores das terras altas e da orla dos desertos tiveram de se adaptar às novas condições e produzir seu próprio grão. Logo, as demandas da agricultura causariam uma redução na extensão das migrações sazonais. Nesse caso, os rebanhos tiveram de ser reduzidos na medida em que o período das migrações diminuía. Devido ao esforço crescente investido na agricultura, ocorreu uma mudança permanente para a sedentarização. O processo que descrevemos aqui, de fato, é o oposto do que temos na Bíblia. O surgimento do Israel mais antigo foi decorrência e não causa do colapso da cultura cananeia. E a maior parte dos israelitas não veio de fora de Canaã, eles emergiram de dentro dela. Não houve êxodo em massa do Egito. Não houve conquista violenta de Canaã. A maior parte das pessoas que formou o primeiro Israel era de pessoas locais, as mesmas que vemos nas terras altas durante toda a Idade do Bronze e a Idade do Ferro. Os israelitas mais antigos foram, ironia das ironias, eles próprios, originalmente cananeus. 8. Em que sentido o antigo Israel foi único? Nas áreas mais férteis das terras altas a leste do Jordão, constatamos os mesmos altos e baixos na atividade sedentária, a mesma crise na Idade do Bronze Tardia e exatamente a mesma onda de assentamento na Idade do Ferro I. As explorações arqueológicas levadas a cabo no Jordão revelaram que a história do assentamento dos territórios de Amon, Moabe e Edom foi muito similar à do Israel mais antigo. Poderíamos tomar nossa descrição arqueológica de um povoado israelita típico da Idade do Ferro nas terras altas a oeste do Jordão e usá-la quase sem modificações como descrição de um povoado moabita antigo. Esses povos viveram no mesmo tipo de povoados, em casas similares, usaram cerâmica similar e levaram um modo de vida quase idêntico. Contudo, a partir da Bíblia e de outras fontes históricas, sabemos que as pessoas que viveram nos povoados da Idade do Ferro a leste do Jordão não se tornaram israelitas. Em vez disso, elas formaram mais tarde os reinos de Amon, Moabe e Edom. Assim, há alguma coisa específica nos povoados das pessoas que formaram o Israel mais antigo que as distinguiu dos seus vizinhos? Podemos dizer como se cristalizaram sua etnicidade e nacionalidade? Hoje, como no passado, as pessoas demonstram sua etnicidade de muitas maneiras diferentes: na linguagem, na religião, nas maneiras de se vestir, nas práticas funerárias e nos tabus dietéticos elaborados. A cultura material simples deixada pelos pastores e agricultores das terras altas que se tornaram os primeiros israelitas não oferece indicação clara a respeito de dialetos, rituais religiosos, costumes ou práticas funerárias. Porém, foi descoberto um detalhe muito interessante sobre seus hábitos dietéticos. Ossos recuperados das escavações dos pequenos povoados israelitas antigos nas terras altas diferem dos assentamentos em outras partes do país em um aspecto bem significativo: não há porcos. Entre os conjuntos de ossos dos assentamentos mais antigos nas terras altas havia restos de porcos, e o mesmo vale para assentamentos posteriores daquele lugar, após a Idade do Ferro. Porém, por toda a Idade do Ferro, a era das monarquias israelitas, porcos não foram cozidos nem comidos, nem mesmo criados nas terras altas. Dados comparativos dos assentamentos da região costeira da Filisteia do mesmo período, a Idade do Ferro I, mostram uma quantidade surpreendentemente grande de porcos representados entre os ossos de animais recuperados. Embora os israelitas mais antigos não comessem carne de porco, os filisteus claramente faziam isso, do mesmo modo que o faziam, pelo que podemos deduzir dos dados esboçados, os amonitas e moabitas a leste do Jordão. Uma proscrição do porco não pode ser explicada unicamente por meio de razões ambientais ou econômicas. Esse pode de fato ser o único indício que temos de uma identidade específica compartilhada pelos moradores dos povoados nas terras altas a oeste do Jordão.
Talvez os proto-israelitas tenham parado de comer porco meramente porque os povos à sua volta, seus adversários, o comiam e começaram a se ver como diferentes deles. Práticas culinárias e costumes dietéticos distintos constituem duas das maneiras pelas quais se formam fronteiras étnicas. O monoteísmo e as tradições do Êxodo e da Aliança aparentemente vieram muito depois. Meio milênio antes da composição do texto bíblico, com suas leis e seus regulamentos dietéticos detalhados, os israelitas escolheram, por razões que não estão inteiramente esclarecidas, não comer carne de porco. Ao fazer o mesmo, os judeus modernos dão continuidade à mais antiga prática cultural arqueologicamente atestada do povo de Israel. 9. O livro dos Juízes e Judá no século 7. Jamais saberemos até que ponto as histórias no livro dos Juízes estão baseadas em memórias autênticas de heróis locais e conflitos de povoados preservadas no decorrer dos séculos na forma de poemas épicos ou contos populares. Contudo, a confiabilidade histórica do livro dos Juízes não pode ser avaliada com base na possível inclusão de contos heróicos de eras passadas. Sua característica mais significativa é um padrão literário global que descreve a história de Israel no período após a conquista como um ciclo repetido de pecado, castigo divino e salvação. 2:11-19. Só no último versículo, 21,25, há uma indicação de que o ciclo pode ser rompido, com a instauração da monarquia. É evidente que essa interpretação teológica dos contos presentes no livro dos Juízes foi desenvolvida séculos depois dos eventos que ele supostamente descreve. Embora as narrativas individuais do conflito israelita contra os filisteus, moabitas, madianitas e amonitas exibam muitos contextos e personagens diferentes, todos estes são usados para ilustrar uma relação difícil entre Deus e seu povo. YHWH é retratado como uma divindade irada e desapontada, que libertara os israelitas da escravidão no Egito e lhes dera a terra prometida como herança eterna, apenas para se deparar com um povo pecador e mal agradecido. Seguidamente ele traiu YHWH correndo atrás de deuses estrangeiros. Assim, YHWH os puniu, entregando-os nas mãos dos seus inimigos, para que sentissem a dor da violência e do sofrimento, e clamassem pela ajuda de YHWH. Aceitando seu arrependimento, YHWH o salvaria incumbindo um líder justo dentre eles de triunfar contra seus adversários. Central é a teologia e não a história. Aliança, promessa, apostasia, arrependimento e redenção constituem a sequência cíclica que percorre todo o livro dos Juízes. E assim deve ter parecido ao povo de Judá no século 7 antes da Era Comum que a mesma sequência cíclica se aplicava a ele. Já faz muito tempo que os biblistas reconheceram que o livro dos Juízes é uma parte da história deuteronomista, que, como argumentamos, é a grande expressão das esperanças e aspirações políticas dos israelitas, compilada em Judá na época do rei Josias, no século 7 antes da Era Comum. As histórias do mais antigo assentamento israelita nas terras altas oferecem uma lição às pessoas diretamente relevante para os negócios contemporâneos. Enquanto Josias e seus apoiadores olhavam para o norte com visões de unificação da terra de Israel, eles enfatizavam que só a conquista não tinha importância sem uma obediência contínua e exclusiva a YHWH. O movimento deuteronomista via a população pagã presente na terra de Israel e em todos os reinos vizinhos como um perigo mortal. Os códigos legais do Deuteronômio e suas lições históricas a respeito da história deuteronomista deixam claro que o povo de Israel tinha de resistir à tentação da idolatria, para que não sofressem novas calamidades. O capítulo que abre o livro dos Juízes estabelece uma conexão clara entre o passado e o presente. Embora muitos especialistas o tenham encarado como um acréscimo posterior, o historiador da Bíblia Baruch Alpern o atribui à história deuteronomista original. Esse capítulo nos conta que as tribos que constituíram o núcleo do Reino do Sul, Judá e Simeão, cumpriram à risca sua missão sagrada na medida em que conquistaram todas as cidades cananeias em seus territórios. Em consequência, o reino de Judá estava protegido do perigo imediato da idolatria em seu meio. Porém, esse não foi o caso das tribos que mais tarde comporiam o núcleo do reino do norte de Israel. Relata-se que todos eles falharam em sua tentativa de eliminar os cananeus, e os enclaves cananeus que persistiram em cada um dos territórios tribais são minuciosamente listados. Juízes 1,21.27-35. Não é de se admirar, portanto,
Que o piedoso reino de Judá tenha sobrevivido e o apóstata Israel tenha sido derrotado. De fato, a maior parte dos relatos do livro dos Juízes trata do pecado e da punição das tribos do norte. Nem sequer uma história acusa Judá explicitamente de idolatria. Mas o livro dos Juízes implicitamente aponta uma saída para o ciclo interminável de pecado e castigo divino. Ele alude ao fato de que o ciclo já fora rompido antes. Como um mantra, ele repete muitas vezes a sentença: naquele tempo não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia melhor. Juízes 21,25. Isso é um lembrete de que logo depois do período dos juízes veio um grande rei para governar todas as tribos de Israel, o piedoso Davi, que firmou uma aliança eterna com Deus. Esse rei baniria toda a influência de deuses estrangeiros dos corações e das práticas diárias dos israelitas. Ele estabeleceria uma única capital em Jerusalém e designaria um lugar permanente para a Arca da Aliança. Um só Deus, cultuado em um só templo, localizado em uma só capital, sob um rei da dinastia davídica, eram as chaves para a salvação de Israel, tanto na época de Davi quanto na do novo Davi, o rei Josias. Ao erradicar todo vestígio de culto aos mesmos deuses estrangeiros que haviam levado Israel a pecar no passado, Josias poria fim ao ciclo aparentemente interminável de apostasia e desastre, e conduziria Judá para uma idade de ouro de prosperidade e esperança. Como sabemos agora, porém, o quadro estimulante que a Bíblia pinta de juízes israelitas justos, por mais poderoso e interessante que seja, pouco tem a ver com o que realmente aconteceu na região montanhosa de Canaã na Idade do Ferro inicial. A arqueologia revelou que as complexas transformações sociais entre o povo pastoril das terras altas cananeias constituíram, bem mais do que as concepções bíblicas posteriores do pecado e da redenção, as forças mais formativas no nascimento de Israel. Israel Finkelstein e Neil Asher Silberman. A Bíblia Desenterrada, a nova visão arqueológica de Israel antigo e da origem de seus textos sagrados.